Quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu comecei a pensar: o que eu vou querer para minha vida? E aí eu peguei um caderno, comecei a anotar, né, o que eu queria, porque eu já tinha em mente, mais ou menos, o que eu queria estudar quando eu terminasse o ensino médio. Eu queria entrar numa universidade. E aí eu já tinha em mente que eu queria estudar direito, tá? E só um spoiler, eu tô gravando esse vídeo da biblioteca de uma universidade federal, tá bom? Sim, eu tô estudando direito hoje e eu tô aperreada porque eu tenho uma prova já daqui a alguns dias de Direito Constitucional 3. Eu não sei nem como fazer essa prova, mas eu sei que eu vou fazer. Bom, como eu disse, quando eu tinha 13 anos, eu coloquei no meu caderno de sonhos que eu queria estudar direito. E aí eu fiquei, tá, como é que eu vou entrar numa universidade federal para estudar direito? Bom, eu sei que eu quero, isso eu já sei. E aí eu falei, tá bom, vou fazer o segundo ano de ensino médio já. E aí eu peguei e comecei a me planejar. Falei, tá, eu vou fazer o Enem como treineiro, só para saber mais ou menos como é. Aí no terceiro ano do ensino médio eu vou fazer o Enem para valer, para quando eu terminar eu entrar numa universidade. Até então, esse era o meu plano. Como eu disse, eu consegui entrar e estou gravando esse vídeo da biblioteca da universidade que eu estudo. Mas tudo isso começou porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria isso para minha vida. Eu coloquei no papel e coloquei lá a lista de coisas que eu queria. Uma lista cheia de coisas. Algumas já consegui, outras estou conseguindo, estou no caminho para conseguir. A questão é, se você quer algo, não pense, vai ser difícil, vai ser complicado. Muita gente também quer isso. Não pensa nisso. Sei lá, tem 10 vagas. São só 10 vagas e sei lá, 2.000 pessoas vão fazer a prova. Você é uma pessoa e você precisa de uma vaga. Pense nisso, tá? Pensa assim. Não pense o quanto algo pode ser difícil, complicado. Até porque, se você colocar sua energia que isso vai ser difícil, então isso vai ser difícil. Sabe, onde você coloca sua energia, aquela energia do local aumenta. Então, coloque sua energia em pensamentos positivos e em coisas boas. Deixa eu contar a história de como foi para eu entrar na universidade que eu estudo. Bom, como eu falei, eu coloquei no meu desejo, na minha lista de desejos, que eu queria entrar nessa universidade e que eu queria estudar direito. Coloquei. Quando foi no segundo ano do ensino médio, eu fiz a prova como treineiro, tirei 600 e pouco na redação e, enfim, a minha nota não era muito boa, até porque eu sempre estudei em escola pública. Na verdade, na cidade que eu moro nem tem escola particular. É o interior do interior do interior. Enfim, não tem nem escola particular. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, o estudo não é muito lá essas coisas. Vocês sabem como é. E aí, eu sei que eu coloquei na minha cabeça, tá, eu quero estudar Direito em uma universidade federal. E aqui onde eu moro tem uma universidade federal, né? Pelo menos isso. E aí, quando foi no segundo ano do ensino médio, eu fui para fazer a prova como treineiro. E aí, nesse dia, olha só, foi uma história. Eu saí de casa, tava tipo um sol quente. E eu não moro longe da escola onde eu fiz a minha prova. Então eu fui, né? O dia tava bonito, tava um sol. Aí tá, peguei e fui pra fazer a prova. Chegou no meio do caminho, do nada, caiu um temporal mesmo. Eu fiquei encharcada. Aí eu parei num lugar, no ponto de ônibus, todo velho, caindo em pedaço. Fiquei lá. As telhas desse ponto de ônibus que eu fiquei eram de barro e já estavam antigas, ó, antiga. Aí, sabe, cheio de goteira, as telhas caindo, eu olhava pra cima e ficava, meu Deus, pronto, é o fim do mundo. Eu não sei se chovia mais dentro do ponto de ônibus do que fora. Eu sei que tava chovendo pra caramba, eu fiquei encharcada. Aí eu orei, meu Deus, pelo amor de Deus, deixa essa chuva passar um pouquinho, que é pra eu ir logo, porque eu tenho que fazer essa prova. A chuva passou um pouco mais, fui fazer a prova. Cheguei lá encharcada mesmo. Fiz a minha prova. Foi isso, inicialmente. Tá, isso como treineiro no segundo ano. Quando chegou o terceiro ano do ensino médio, aí eu comecei a estudar para valer pro Enem. Eu estudava, era em tempo integral o ensino médio, né? Então eu entrava de manhã na escola e saía 2h30, 2h45 da tarde da escola. Não, 2h30, isso. Aí eu ia em casa, tomava um banho, depois eu ia para um outro lugar para estudar pro Enem. E assim foram meus dias corridos, durante o ano inteiro. Chegou o final do ano, fiz o Enem,
E acabou que, desse terceiro ano do ensino médio, onde foi super corrido para eu estudar bastante, que era o ensino médio, e também estudar para o Enem. Foi super corrido e, no final das contas, eu fiz o Enem, mas eu nem precisei da nota do terceiro ano do ensino médio, que inclusive foi uma nota maior, porque eu me esforcei mais, aprendi mais sobre as coisas, mas essa nota acabou nem sendo útil. A nota que foi útil foi lá do dia do aperreio, do dia que eu saí de casa, tudo bem. Depois a chuva me cercou, um temporal, eu fiquei encharcada, fiquei igual um cachorro molhado. Mas hoje eu olho para aquela situação que no dia foi estressante, mas eu agradeço a Deus. E sou muito grata porque foi graças àquele dia, àquela prova, que eu consegui a nota. E mesmo sendo uma nota menor, foi a nota que eu usei para entrar na universidade. Enfim, acabou que eu usei a nota do segundo ano do ensino médio para entrar na universidade. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu fiz por processo seletivo, né? Que é como funciona aqui onde eu moro, aqui na universidade, né? É assim que funciona. Processo seletivo. E uma coisa muito interessante é que, a princípio, eu não passei. A princípio, eu não passei. Só que eram 30 vagas para turma, né? 12 pessoas foram e aí sobraram 18 vagas. 18 pessoas simplesmente não quiseram estudar, não quiseram comparecer. E aí veio a minha oportunidade. As pessoas não quiseram estudar, e eu fui para a segunda chamada do processo seletivo. E aí eu entrei, e aí o tempo passou e, sabe, eu paro para pensar e de repente eu vejo que eu tô vivendo algo que um dia foi uma oração, algo que um dia foi somente um desejo, algo que um dia começou na minha cabeça, na minha mente. E hoje eu estou aqui. Estou aqui gravando esse vídeo da biblioteca da universidade, como eu disse para vocês, e estudando também, né? Já já vou voltar a estudar, porque eu tenho prova de Direito Constitucional 3. Gente, é muito assunto, sabe? Para estudar em pouco tempo. Mas enfim, eu sou muito grata a Deus por tudo. E uma lição que eu tiro disso é: se você tem sonhos, se você tem desejos, se você tem metas, coloca no papel, sabe? Em forma de agradecimento por já ter aquilo, tá bom? Tenha fé, entregue seus planos nas mãos de Deus, porque Ele cuida de você, tá bom? Vai dar tudo certo. Acredite, tá bom? E você não precisa entender como ou quando as coisas vão acontecer. Você só precisa acreditar, você precisa ter fé no que você acredita, de verdade. Você quer algo? Então fala, eu vou ter isso. E faça um plano para você chegar até lá. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar na Universidade Federal, sabe, vários planos, várias coisas eu tinha planejado. Na época eu era um pouco linguaruda, então eu falava os meus planos para alguns colegas. E a pessoa ficava falando, por exemplo, tinha gente que falava: ah, fazer plano, não sei para quê, se o tempo vai passar, a gente muda, as ideias mudam, e pode ser, a gente muda de verdade. Mas se você tem um plano mesmo, você vai continuar com isso por anos, até você conquistar, porque você não vai desistir enquanto você não alcançar. E se por acaso você mudar de ideia, tudo bem, até porque tudo que a gente viveu, tudo que aconteceu com a gente, nos leva exatamente para onde a gente tem que estar. Então nada é por acaso. Se você pegou um caminho na vida e aí você mudou de ideia e agora quer outro caminho, tudo bem. Não pense que você perdeu tempo, não pense que as coisas deram errado, porque nada deu errado, tá bom? Na verdade, as coisas estão se encaixando, tá? No final, tudo te leva para onde você tem que estar. Em várias situações da vida, lugares, relacionamentos, pessoas, tudo na vida acontece por uma razão, por um motivo. Às vezes a gente não entende, mas não significa que tá tudo desabando, que o mundo tá caindo. Não. Tudo tem uma razão. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tenha fé em você, tá bom? Faça planos, faça sonhos, tenha seus sonhos, tá bom? Coloca no papel, tá? E fala: eu quero isso, não, eu quero não. Agradeça. Eu agradeço por estudar numa universidade federal, por estudar direito. Eu agradeço por ter tal carro. Eu agradeço por ter tal coisa. Entende? E elabore um plano para você alcançar isso que você quer e vá atrás, tá bom? Às vezes as coisas não vão sair exatamente como a gente planejava, mas não significa que tá dando errado, ok? Isso tá te direcionando para onde você tem que ir, para onde você tem que estar, tá bom? Tudo que você quer também te quer, e tudo que você quer vai te encontrar, tá bom?
Não desista dos seus sonhos, faça planos, elabore os seus sonhos, tá bom? Tenha sonhos e vá em frente, tenha fé, já deu tudo certo, tá bom? Você consegue, você pode, você merece, você é filho de Deus, você merece coisas maravilhosas. E é isso. Um beijo, tchau, que eu tenho que estudar para minha prova. Até!